Vamos começar então a nossa aula. Pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Passaram a semana bem? Que ótimo. Vamos Tudo para aqueles bem. recadinhos básicos, né, nós, de que todas as nossas aulas elas são gravadas, sim. Confesso que a gente teve algum probleminha aí no meio do circuito, mas estamos resolvendo. Então, as aulas que não estão no canal, elas vão estar, pode confiar. E essa aula não é diferente. Então, se vocês, porventura, tiver que sair da aula ou perderam, lembre-se que ela vai estar no canal do Movimento da Fraternidade, no YouTube, na playlist com o nosso nome, estudo.com, certinho? E, infelizmente, estamos chegando ao final dessa nossa jornada de estudo.com. Hoje é a penúltima aula. Bom, para a penúltima aula, a gente tem essa figura ilustre que nos acompanhou durante essa trajetória, João Sérgio. João, tudo bem contigo? Sim, Diego. Agora, figura ilustre é novidade para mim, hein? Ah, é ilustre. Bom, antes do João começar, tem um conto de um dos maiores escritores de contos desse gênero, que é muito bom, eu queria compartilhar com vocês. Se chama A Máscara da Morte Rubra. Uma grande pandemia assola o país. Morrem milhares todos os dias. Um príncipe muito rico escolhe 1000 amigos e se tranca numa abadia inexpurgável, sem entrega aos prazeres, danças e vinhos. É promovida uma grande festa fantasia. Entre músicas e o som do badalar das horas, dos relógios percebe um mascarado que não estava na lista dos convidados. O príncipe, furioso, sai ao encalço do misterioso mascarado. Entre os diversos átrios do castelo, no sétimo quarto, as 12 badaladas do relógio, o príncipe encara o estranho e se torna branco como cera, e cai ao chão. Os outros convidados furiosos vão em auxílio a seu benfeitor, mas, quando retiram a máscara do invasor, nada havia ali. Compreende então que o estranho era a morte, e todos, um a um, sucumbem à morte e caem ao chão. Edgar Allan Poe, 1842. Então, com esse conto, o tema de hoje é morte, né? E essa figura ilustre nos dará a aula de hoje. João, a palavra contigo, fica à vontade. Muito obrigado pela aula. Muito bem. Acho que esse tempinho que a gente conversou, já fiquei à vontade. Aliás, tem ficado à vontade esse tempo todo, né? Tem sido bastante enriquecedor. Os temas bem variados e bem adequados, principalmente pelos momentos que a gente tem vivido, né? Nesse momento, principalmente de pandemia, mas também sempre ajudando a ter um olhar diferenciado, a ver de vários ângulos, e isso enriquece muito a nossa vida. Começar um tema, ou fazer um tema, desenvolver um tema, eu vejo ele como uma oportunidade de reflexão para nós, apesar de vocês trazerem como aula, né? Eu vejo como uma exposição que a gente possa fazer uma reflexão. Então, cada um poderia fazer de uma maneira, iniciar de um jeito, fazer o conteúdo de um outro, encerrar de um outro jeito, porque existem muitas maneiras de se colocar um tema. E ontem, quando a Marta liberou a chamada, né, da exposição de hoje, eu, olhando lá nos dizeres que ela colocou como enunciado, eu resolvi colocar ele aqui como início, para isso que eu entendo seja a nossa reflexão sobre esse tema, e vou repeti-lo aqui. Assunto
que ninguém gosta muito, mas de muita reflexão. Temos como finitude do corpo, afinidade e despedidas. Resumindo, né? E bem colocado, porque eu acho que é aquilo que, dentre esse período para preparar, trazer para essa conversa, foi mais ou menos o que esteve dentro da minha ideia de conteúdo mesmo. Um tema que ninguém gosta muito, não é? A gente não, ou pelo menos de uma forma geral, não marca um encontro para um fim de tarde para conversar sobre esse tema, né? Para falarmos sobre a morte. A gente, por exemplo, não faz visitas a um familiar, um amigo, e inicia o tema da morte, a não ser que a gente esteja vivenciando aquele momento, a não ser que a gente seja surpreendido pela situação, a não ser que a morte tenha acontecido à nossa volta, porque aí o tema ele é quase que necessário. Mas realmente se pergunta, muitos perguntam e colocam, que dá a impressão que quanto mais a gente adiar o tema, a conversa sobre o tema, mais tempo a gente ganha. É como se a gente estivesse junto com o tema, deixando de falar sobre ele, a gente estivesse o colocando, né, a situação morte mais distante de nós, como se ela nunca fosse chegar. Então, quanto menos eu falar melhor é. Para que pensar nisso agora? Tenho a vida pela frente. Para que isso agora? Não é mesmo? Então, trazendo essa ideia de uma reflexão, finitude do corpo e despedidas, que foi a chamada aí da coordenação, a gente, mesmo querendo adiar, é quase que impossível, porque a morte permeia a nossa vida, a nossa convivência, seja próximo ou distante de nós. A gente vive com o fim e com o começo. Isso em épocas da vida, a toda a vida, em todo instante. A gente pode, por exemplo, perceber e até esperar o fim de um dia. A gente pode estar feliz pela chegada da noite, o fim da noite, o começo de um novo dia, o cessar da chuva, o surgir do sol, o pôr do sol, a aparição da lua, uma estação do ano que se vai, mas enquanto uma passa, a outra imediatamente chega, não é assim? Então a gente vai acabar acreditando naquela frase, na natureza tudo se renova. E a finitude do corpo, a gente pode entender como o amanhecer para o espírito que adentra a vida imortal. Esse princípio de imortalidade é um princípio espírita de fundamentação dos princípios espíritas, onde não há morte, e sim a vida. E não deveria ter nada de amedrontador, porque é natural. Numa frase bem clara para nós que somos espíritos imortais. Cessa a vida física, mas o espírito permanece. Pelo que eu estou olhando aqui, pelo que eu vi, entre nós que estamos presentes, a grande maioria é espírita. Tenho razão? É concordante essa ideia? Sim, Quer dizer, essa minha afirmação? Sim. Com exceção da irmã do meu xará, né? Então, vocês podiam me dizer, puxa, mas você começou pelo final, né? Já anunciei aqui que o Espiritismo coloca a morte como o retorno à vida, né? Então, não existe a morte. E para quem gosta, o Espiritismo matou a morte, não é isso? Então, acabou, podemos parar de conversar sobre o assunto.
Acho que eu comecei pelo fim, não foi isso, gente? Bem, eu vou continuando e, em qualquer momento, se alguém achar que deve fazer algum comentário, pode abrir aí o microfone, né? Sem nenhum problema, a gente vai conversando, porque é interessante, que eu acho que enriquece muitas vezes, e também o tom e o conteúdo, ele vai ficando apropriado àquilo que nós geramos de expectativa. Porque, apesar de estar muito bem definido o tema pela coordenação, como eu estava dizendo no início, tem um conteúdo que eu trouxe, mas também tem a expectativa de cada um de vocês, né? Então, se a gente conseguir trabalhar essa expectativa, eu acho que fica rico e fica bom para todos nós, tá certo? A revista Espírita de mil... João, quer falar alguma coisa? Ah, tá. A revista Espírita de 1865, com o tema da apreensão da morte, Kardec ele coloca alguns princípios, alguns conceitos, dizendo que, resumidamente, né, trazendo aqui resumidamente, o homem, seja qual for a sua escala social, mesmo que esteja no estado de selvageria, ele tem o sentimento inato do futuro. Sentimento inato é aquele que vem com o espírito independente da nascença, ou seja, independente da educação que se teve, independente do conhecimento que se adquiriu na sua história de vida a partir do momento do nascimento. Está dizendo Kardec que é inato, ou seja, não faz parte daquela vida, ele traz já no espírito. E ao falar sobre isso, Kardec está anunciando, porque aí está o conteúdo espírita, que nós somos seres imortais, milenares, trazemos as reminiscências do passado e sabemos das questões vida e morte, mas não lembramos de uma forma tão consciente assim. Então, nós temos esse sentimento inato e, avaliando, observando a história, vamos ver em todas as épocas da humanidade, os povos, as pessoas, a humanidade como um todo, buscando, indagando, querendo saber sobre essas questões, buscando algo além daquilo que é visível, daquilo que faz parte dos sentidos, aquilo que faz parte de um mundo físico, de um mundo material, que é onde nós habitamos. É o sentimento de busca, de querer o além, esse futuro, como diz Kardec. É uma intuição que a morte não é a última palavra da existência. E aqueles que lamentamos não estão perdidos para sempre e nem nós desconectados para sempre deles. Costuma-se dizer, por exemplo, que houve uma perda. Nós não podemos tirar isso do ser humano, porque a perda que houve, se é possível dizer essa perda, ela existiu em função da convivência, da afetividade desenvolvida, das questões de vida que tiveram as pessoas, e aquela convivência, logicamente, ela vai fazer uma certa falta. Mas a compreensão da imortalidade, ela acalma o coração no sentido de que nós nos veremos novamente. Será possível manter um relacionamento. E a imortalidade, através da comunicabilidade dentro da mediunidade, ela estreitou esses laços e tornou possível essa comunicação, e a partir daí a prova definitiva necessária que se espera para se proclamar ou declarar: a vida continua. Porque não é de questões humanas elaboradas no sistema, mas a questão da comunicabilidade e das contestações que foram feitas é que se prova, porque foram eles próprios os espíritos que comunicaram estarem vivos e que, a partir daí, pode dizer: a morte não existe. Mas continua Kardec elaborando os seus raciocínios. Mesmo entre esses que, ou entre todos que têm
a questão intuitiva sobre o futuro e percebem ou buscam a existência além, ainda há o temor da morte. Por que será que isso acontece? Então, ele diz que uma das situações, né, das opções, é da falta de informações, a ineficiência do conhecimento sobre a própria morte. Ou também da própria educação que se dá ou que se cria, colocando-se tantas dúvidas, tantas dificuldades, tantas questões de forma e de formas a ressaltarem a materialidade e o físico que não devem ser descartados, mas criando a dúvida e, de uma certa forma, abafando, ocultando, colocando obstáculos para um sentido maior de busca e de entendimento da imortalidade. Então, a primeira conclusão que Kardec traz sobre o temor da morte é a insuficiência das noções sobre a vida. E uma segunda seria as impressões que se conservam do ensino que é dado às pessoas a partir da sua infância. Em outros casos, a própria religião, né, dentro das suas culturas, totalmente aceitáveis, totalmente merecedoras de respeito, também não deixam para nós um aspecto tão sedutor assim, porque as cerimônias são lúgubres, elas são aterrorizantes, muitas vezes elas tiram a esperança, elas têm um aspecto repelente e não nos indicam, né, na sua grande maioria, na maioria das vezes, a esse desenlace natural do espírito que deixa um corpo que, por uma lei natural, dentro de um tempo ele se desgasta, a matéria se desagrega e o espírito, então, recobra a sua liberdade de espírito imortal que é. E Kardec faz uma colocação através de uma frase que eu anotei aqui: a vida futura não é só uma realidade. O estado das almas após a morte é um resultado da observação. Foram os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever sua situação. E aí, pessoal? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Sim. Tudo bem. Colaborando. Oi, Não, pode falar. Não, você fez essa colocação no finalzinho aí, e hoje no meio espírita a gente não vê tanta comunicação assim que fala essa realidade. Não assim, alguns fenômenos espíritas não acontecem mais, né? Fazendo essa comprovação da continuidade, né? Que a gente estuda que não há mais necessidade dessas comprovações, né? Que a gente tem esse entendimento. Pode ser, lógico, dentro de um momento em que estava eclodindo, né, a mediunidade sendo observada, os espíritos tendo que falar muitas vezes, e através da participação deles é que traria ao mundo essas elucidações, mas eu não sei dizer, certo, Landim? Nunca fui a fundo isso que você disse, eu realmente ouço isso também, mas eu não sei se as próprias condições humanas, né, a falta de mais manejo, mais cuidado, ou as distrações, as necessidades materiais que nos prendem tanto mais às questões ou materiais, que nos distanciam mais dessa convivência espiritual, né? De repente, regras que se diz espíritos não podem se comunicar a toda hora, a todo momento, a gente sabe, é lógico, tudo existe critério, bom senso, coerência, mas às vezes a gente deixa a situação muito velada
para que aconteça somente no centro espírita, fechado e tal, e às vezes um familiar está do nosso lado em casa e a gente nem sempre tem a percepção disso, porque está limitando as condições da convivência entre esses dois mundos. Estou falando só de uma forma que eu pensei agora, né? Lógico que a gente teria que ver todas essas relações para trazer melhores conclusões sobre o assunto. Mas uma delas pode ser também a gente limitar as condições dessa nossa capacidade de sentir o mundo espiritual à nossa volta e nos sentirmos inseridos no mundo espiritual. Tudo bem. Dá para entender, sim. E, João, se me permite também, nada melhor, às vezes, do que o estudo, o entendimento, né? Isso que a gente está fazendo, a leveza de como conduzir, né? O conhecimento, né? A forma da gente ver e conviver com essas situações também. A gente sabe que, por exemplo, os orientais, eles celebram a morte, né? E nós, os ocidentais, nós sofremos com a morte, né? Exatamente, eles celebram, porque, mas eles já têm esse entendimento, né? Muitos, e a morte realmente é o retorno, o verdadeiro local, né? Das nossas origens e tudo mais, né? E a minha irmã estava até comentando comigo, ela sonhou esses dias, né? Ela teria morrido, né? Ela saiu do caixão e conversando comigo, com minha mãe, com todo mundo. Eu não morri, eu tô. E é verdade, é isso mesmo. É o espírito, ela mesmo falou, é o espírito falando com eles, né? Olha só. Mas eles não me enxergam. Nós não te enxergávamos, né? E interessante, esses dias mesmo, assim, eu acho assim, eu chego a ser eu acho fascinante a gente ter esse entendimento. Esses dias mesmo, sabe, eu tive assim presença nítida mesmo, um diálogo, conversa leve e suave com minha mãe, com meu pai, com amigos meus que desencarnaram muito recentemente mesmo, né? E assim o entendimento da gente saber que eles estão no outro plano, né? Saber que, segundo as palavras do Cristo, né? Elas, meu pai, muitas moradas, a gente sabe, e depois do nosso, né? Da gente deixar esse plano físico, a gente vai para uma morada de acordo com o estágio que a gente está, né? Obviamente, até mesmo para passar por esse momento de refazimento e seguir a vida levemente, né? Então, assim, mas assim, mais do que nunca, né? Eu acho que a importância da gente viver, a gente passa a viver isso com naturalidade, também quando a gente desprende um pouco do aspecto materialista demais, né? Quando a gente desprende um pouco da aflição, do sofrimento pelo apego das coisas materiais. Isso torna também o encarar esse momento mais leve. Exatamente. É por aí mesmo. Colaborando com essas ideias trazidas por Kardec da naturalidade da morte e dos sentimentos inatos, eu trouxe aqui alguns dados históricos sobre as questões, né, de todas as épocas, ou pelo menos algumas épocas da humanidade, dentro de estudos de arqueólogos, antropólogos, cientistas sociais, né, sociólogos, melhor dizendo, né, psiquiatras que são voltados a essa área, cientistas, né, que vão lá dentro daquele conceito de Kardec da investigação imparcial em busca da verdade, sem preconceitos ou sem ideias pré-formatadas de dizer isso não vale, isso não pode, isso não entra, isso faz parte da ilusão. Então, no Livro dos Médiuns, Kardec coloca lá a necessidade de um estudo sério e de, quando se vá negar alguma coisa, conhecer a fundo aquela questão. Porque somente conhecendo mesmo você vai poder contrapor com veemência e com fundamentação aquilo que não é verdadeiro.
pode-se até apresentar uma teoria, se ela for muito bem fundamentada de forma comprovada, nós teremos que dizer, está certo. O próprio Kardec diz, fique com a ciência. Então, se em algum momento alguém comprovar, ótimo, vamos mudar de rota e vamos seguir com a ciência. Mas, uma coisa que Kardec, no próprio livro dos médiuns, eu estou falando livro dos médiuns, a Meire está aí, que nós estamos estudando o livro dos médiuns na nossa reunião de desobsessão, então está bem fresco aqui na cabeça, né? Kardec coloca uma frase que ela é muito importante nesse sentido. Negar não é provar, porque pede-se prova de tudo, né? Materialista falando, prova-se então da existência, prova-se que isso é verdade. Mas negar também não é provar. Então prove-se que não existe, traga a fundamentação que não é, diga que realmente não é, para compor uma estrutura e um sistema que seja aceitável, mas que não negue somente por negar. Então, dentro desses estudos de tantos cientistas, pessoas sérias, foi-se buscar há 300 mil anos, 300, 400 mil anos, o homem de Neandertal, ele já enterrava seus mortos, e às vezes se reunia, por exemplo, no que eles chamavam Gruta das Crianças. Na pré-história, os mortos dos povos musterenses, chamados musterenses, esses povos, eles eram cobertos por pedras, principalmente sobre o rosto e a cabeça, para proteger o cadáver dos animais. Olha só. E evitar, olha pensando, evitar que esses mortos retornassem ao mundo dos vivos. Bem, vamos ver por que eles estão guardando os mortos e com receio de retornar ao mundo dos vivos, né? Os egípcios da antiguidade possuíam um sistema que tinha como objetivo, olha só que interessante, ensinar cada indivíduo a pensar, sentir em relação à morte. Os antigos de Constantinopla, os cemitérios eram afastados das cidades e das vilas, também com o objetivo de manter os mortos afastados, com receio que eles voltassem a perturbar os vivos. Entre os malaios, a morte era tida não como um evento súbito, ou seja, a morte não pegava ninguém de surpresa, como aí o ponto que o Diego trouxe no início, né? Ninguém era surpreendido com a morte, não que ela não existisse, é porque existia lá entre eles uma prática do processo a ser vivido, né? Um processo de morte a ser vivido, sentido pela comunidade. É como se aceitassem a morte com naturalidade e viviam sem esse peso de serem surpreendidos por ela. Então, dentre essas que eu trouxe, muitas outras, que é fácil a gente fazer uma pesquisa na internet, eu digo uma consulta, né, na internet, conclui-se o seguinte: o não abandono dos mortos implica a sobrevivência deles. Não existe relato de praticamente nenhum grupo arcaico que abandone seus mortos ou que os abandone sem ritos. Mas agora entra uma questão que vem colaborar muito com o que Kardec está dizendo. Então, mostra que Kardec não estava falando somente da sua cabeça ou influenciado, vamos pensar, né, entre aspas, influenciado pelos espíritos. Porque esses estudos, eles não têm nenhum interesse de falar sobre espiritismo, não estão falando sobre espiritismo, não são estudiosos espíritas, são estudiosos da vida, né? E principalmente dos costumes, das culturas dos povos da humanidade, porque aí está a sabedoria, aí tem conhecimento, aí tem busca da existência, da continuidade, do que cada um sente, pensa e como viviam esses povos. Então, eles contam que na Idade Média foi um momento de uma crise social intensa, marcado por uma mudança radical na maneira do homem lidar com a morte. A sociedade foi assolada pela peste, pela fome, por cruzadas, pela Inquisição, nós vamos ressaltar aqui, Inquisição, provocadores, inclusive, da massa em morte. Então, nós vamos lembrar aqui que o Espiritismo faz esse estudo, faz essa investigação, pessoas que falavam, por exemplo, que conversavam com espíritos, acontecia o quê? Eles eram mortos, às vezes queimados em praças públicas. Isso causava o quê?
terror, medo. Não é isso, gente? Se a gente vai falar sobre imortalidade e ligar imortalidade ao conceito de reencarnação, reencarnar com esse medo vai cada vez mais jogar para baixo, empurrar para baixo, lá para o fundo, a essência do ser. E nós vamos ficar duvidosos e, de repente, até acreditar que realmente só dá para pensar numa vida, porque o medo pode estar tomando conta da nossa consciência, né? Da nossa forma de pensar. E, acontecendo assim, a morte perdeu o seu controle. O que eu penso que eles querem dizer assim, perder o controle sobre a morte? É aquele sentido, aquela situação vivida de forma mais leve, mais próximo de uma naturalidade, ela deixou de existir, porque foi ocasionada, né, dentro dessas situações todas, o medo e o pavor nos seres humanos. A gente estava falando de religião, e as religiões, de uma forma geral, elas são espiritualistas. Seja para dizer que alguém vai para o céu ou para o inferno, seja para dizer que vai ficar num sono profundo aguardando julgamento, não importa o que pensam as religiões, dentro dos seus princípios, da sua fundamentação. Eles estão dizendo que, de alguma forma, o espírito continua vivo, aguardando para uma possibilidade de continuar por uma absolvição divina, aí cada um dentro dos seus conceitos, dentro dos seus fundamentos, mas estão apontando aí que existe a imortalidade. Quando Kardec fala da questão, né, da educação de uma criança, por exemplo, eu lembro aqui de um filósofo contemporâneo que às vezes, alguns detalhes vão sendo colocados, né, eles são muito sutis, e um filósofo ele fala, por exemplo, quando a gente vai... a morte para muita gente, ou para alguns, pode ser o castigo. Eu não sobrevivi ou fui absolvido. Então, não morrer é vitorioso. Morrer, talvez, pode ser um castigo, né? Deus tirou a minha vida. E essa questão de castigo, de punição, ela está muito impregnada na nossa vida, né? E, às vezes, acontece de forma sutil. Eu lembro de um filósofo contemporâneo, e, de novo, o Dito está aí? De novo, Benedito, esqueci o nome do nosso amigo lá. Ele foi, inclusive, apresentado para mim pelo Benedito, pelo B. Souza. Ele falava sobre esse assunto, né? Uma criança que subia a uma mureta bem maior do que a sua altura e pulava. Dava a volta, subia na mureta e pulava novamente. E a mãe dizia para o menino: você vai se machucar, você vai cair, pare com isso. Mas o menino não dava ouvidos, dava a volta, subia na mureta, pulava, caía ao chão, dava a volta, e a mãe: você vai se machucar, para com isso, menino. E o menino continuava, até que em algum momento o menino caiu mesmo e machucou. A mãe, então, educativamente, disse para ele: não está vendo? Não obedeceu, se machucou. O que tem nessas palavras? Não obedeceu, foi castigado. Então, muitas vezes, a gente, sem perceber, vai incutindo esses princípios que vão afastando da naturalidade. É lógico, aí nós vamos brincar um pouquinho com essa situação, né? De repente, essa criança não pode ser tirada daquela natureza dela. Vai que essa criança, ao crescer, vai ser aí um medalhista olímpico, não é mesmo? Mas o que nós estamos falando aqui é a questão de bom senso, de critério, e quem sabe, naquele momento, pudesse dizer para ele e introduzi-lo nas leis já conhecidas da ciência. Você, com a sua altura, com o seu tamanho, ainda sem estrutura física, pode cair e machucar, porque ao pular, você vai ser puxado para o chão. Aí existe uma lei, a lei de gravidade. Não é? Então, eu posso começar a dar para uma criança o entendimento de Deus na criação de leis que são imutáveis.
e que a gente transgredir aquela lei, nós vamos sofrer consequências pela transgressão. Não porque vai haver um castigo pela falta de obediência, porque Deus não está nem olhando dentro desse sentido e do entendimento de Deus, Deus não está olhando para aquele menino para castigá-lo, porque as leis de Deus, elas estão aí para serem compreendidas e apreendidas, e quanto mais harmonia nós tivermos com ela dentro dessa compreensão, melhores nós conseguiremos conduzir a nossa vida com bom senso, com coerência, com uma forma harmoniosa de viver e conviver com a natureza, incluindo os relacionamentos de uma forma geral. Então, dentro desses conceitos do Espiritismo, eu coloco aqui 3 como importantes: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, não como uma dor que tem que ser vivida, mas como uma conscientização das imperfeições que me levam a fazer uma ou outra escolha. Isso faz parte da vida, mas a partir do momento que se faça uma escolha, eu me conscientizo, então eu me preparo através de uma escolha. Eu escolho fazer uma nova escolha para que o resultado seja melhor. Essa escolha é a própria expiação. Eu estou escolhendo, e aí eu vou para a reparação. Então está tudo muito bem ligado. Me conscientizo, expio pela escolha que eu faço e reparo pelo esforço de transformar e superar uma imperfeição. Arrependimento, conscientização, expiação, escolha e reparação, um esforço que pode e será sempre feito por mim, dentro, é lógico, das minhas condições de fazer escolhas. Né? Com isso, muito posso contribuir para aliviar o medo. Eu vou continuar aqui. Alguém quer dizer alguma coisa? Só para a gente poder chegar até o final, para dar um tempinho da gente conversar depois. Alguém tem alguma coisa importante a ponderar antes que eu continue? Então, vamos lá. Só tocando no assunto, para não fugir dele, e também trazendo ao conteúdo esse ponto que o Diego trouxe no início, o momento de pandemia que nós estamos vivendo, ele mostrou algumas questões muito importantes que afetam psicológica e emocionalmente. E, dentre tantas coisas, eu quero só ressaltar aqui, porque eu vou entrar num assunto, e eu quero antes falar desse ponto, que é aqueles que foram, que eu posso dizer, né, até talvez com uma homenagem, aqueles que foram e podem ser reconhecidos como os anjos encarnados que estiveram próximos daqueles que viram-se de uma hora para outra serem recolhidas a um hospital e passarem pelo instante da morte. E esses anjos encarnados foram aqueles que estiveram à frente desse trabalho de aproximar-se das pessoas e, quem sabe, eram o olhar da esperança que os enfermos tiveram dentro dos seus últimos momentos. E eu falo disso porque eu vou entrar aqui na contribuição da Elisabeth Kubler-Ross. Ela é uma suíça americana que viveu entre 1926 e 2004. Ela escreveu um livro sobre a morte e o morrer, e depois também um outro livro, A Morte, um Amanhecer, relatando sua experiência de quase morte. Ela, nesse livro, escreveu as 5 fases do luto, porque ela sempre teve, dentro da biografia, né, feita sobre essa personalidade, ela sempre teve um cuidado de levar esperança aos desesperançados. E como formada em medicina, ela introduziu, né, a conversa sobre a morte com muitas pessoas doentes, com familiares,
doentes terminais e familiares para perceber o isolamento, a dificuldade de falar sobre esse assunto. E então ela fala, dentro de tantas tecnologias, dentro de tantos aparelhos que podem ajudar a curar, não pode faltar, ou não deveria faltar, a mão que aperta. Aquele que talvez nem diga uma palavra, mas esteja próximo para dizer, eu estou aqui com você. Para que aquele momento seja mais sereno, para que seja mais tranquilo, para que não seja desolador. E então ela fala sobre essas 5 fases, dizendo que a primeira delas não é linear, né? É apenas um conjunto deles para que se entenda. No primeiro momento, quando alguém ele é surpreendido por uma situação que pode levar à morte, ela vai fazer a negação, que é rejeitar. Ou seja, isso é impossível estar acontecendo comigo. Depois ela passa por uma outra fase, que é o sentimento de raiva, de angústia, de desespero, que ela deu o nome de raiva. As condutas podem ser ríspidas e agressivas. Depois ela passa por uma outra fase, que é a da barganha ou negociação. Ah, se eu fizesse assim, ah, se fosse feito assim. Uma forma, talvez, de agora, fazer uma barganha com uma entidade superior que talvez possa lhe restituir a saúde ou até mesmo a vida. Uma outra fase pode acontecer uma tristeza profunda, causando a depressão. E tudo isso talvez seja necessário, porque vai depender de cada um, da profundidade de cada dor, de cada sofrimento, vai depender da condição de cada um, e aí não se pode impor para ninguém, porque mesmo sendo espírita e entendendo, eu posso passar por uma situação que eu não tenha o domínio sobre as minhas emoções e psicológicas, já que o luto ele é entendido como uma dor psicológica e emocional. Então vai depender de cada um e ninguém tem que ser julgado por isso, mas sim, se entendemos isso para conosco, talvez a gente consiga se ajudar, e principalmente se entendemos isso com as pessoas que passam pela situação, talvez também consigamos ajudar, porque essas fases são uma forma de colocar para fora o sentimento, a emoção, e abafá-lo talvez seja pior. Então, colocar para fora para demonstrar alguma coisa não está legal e eu preciso resolver isso. E essas 4 fases primeiras levam a uma 5ª fase, que é a aceitação, que seria a culminância das outras. Porque a aceitação seria o último estágio, é quando a pessoa compreende a sua nova realidade. Os sentimentos de angústia, os sentimentos de dor, porque ela passou anteriormente, foram externalizados e foram de fundamental importância para ela chegar até aqui. E o resultado deveria ser uma sensação de paz interior. Porque aceitar cada situação que nos vemos dentro dessa impotência, aceita, né? Se aceitar significa conviver pacificamente com a perda. Não é resolver, é conviver pacificamente com a perda. Talvez por isso que 2 médicos espíritas e que inserem na medicina a espiritualidade vivenciaram 2 questões, inclusive. Um deles é o Dr. Décio Iandoli Júnior e o outro é o Dr. Sérgio Felipe Oliveira. Vocês devem conhecer aí das mídias sociais. Dr. Décio Iandoli, ele comenta que ele estava num posto de gasolina e um cliente do posto que o conhecia, que também estava lá para abastecer, chega até o doutor, cumprimenta e fala que o conhecia, o doutor precisa de uma ajuda. O que está acontecendo? Meu pai está doente, sabemos que ele tem pouco tempo de vida e precisamos de ajuda porque ele não está sabendo e nós não sabemos como contar para ele, eu e minhas irmãs. Então o doutor disse, bom, então me procurem no meu consultório dia tal. Então foi a família, o moço, as irmãs e o pai. Entraram todos no consultório. E
o médico conversou, os cumprimentou, pediu que os filhos saíssem e ficou somente com o pai. E foi examinar o pai. Chegou um certo momento, o pai disse: doutor, eu tenho uma dor aqui. E mostrou onde tem a dor. Tá, o senhor sabe o que é isso? Ele falou: sim. Mas como o senhor sabe? Bom, o médico com quem eu consultei não me contou, mas só das suas expressões e pelo que eu estou sentindo, eu não sou bobo. Eu sei que eu tenho pouco tempo de vida. Eu tenho um tumor. Então, o doutor conversou um pouco com ele e falou: o que o senhor gostaria que eu pudesse ajudá-lo? Ele disse: que o senhor me ajude a contar para os meus filhos, porque eles não sabem. Então, vejam que a doutora, há muito tempo, começou um trabalho, ela foi pioneira nisso, mostrando a importância, porque no seu trabalho, inclusive, da participação do médico nesse momento para poder estar próximo, porque o que ela mais via era a dificuldade do doente se expressar para com os familiares se expressarem para com o doente, os médicos poderem viver junto àquela situação e os enfermeiros também. Então, ela fez um trabalho de pesquisa, de conversa com os pacientes e trabalhou, desenvolveu para que os familiares, os pacientes e os médicos pudessem estar no mesmo sentido. Então, enquanto os familiares esperam algo ou um momento certo para contar para o pai também está esperando o momento certo para contar para os filhos. E depois, quando o doutor relatou para os filhos que o pai já sabia, eles ainda levaram alguns dias para poderem se reunir e conversar, e depois ele contou que eles se abraçaram, choraram juntos e conviveram juntos até o falecimento do pai. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira conta que foi chamado por um senhor de uma fase de 80 anos de idade, foi ex-combatente de guerra, ele estava hospitalizado, cheio de aparelhos, então o doutor chegou, já tomou algumas providências dentro da sua competência de médico também, retirou algumas coisas de aparelhos, colocou outras situações, e depois do paciente ter melhorado, ele foi ao consultório para dar continuidade ao seu tratamento. E dentro da conversa, ele disse para o doutor: doutor, eu estou ficando maluco. Por quê? Porque eu sempre aprendi que a morte é o fim, mas alguma coisa está acontecendo comigo, não sei se eu estou tendo alguma demência, se eu já não estou tendo mais condição, né? Condições mentais, porque eu tenho visto a minha filha, e ela já faleceu faz muito tempo. Então o doutor disse assim: você está vendo a sua filha porque ela continua viva, porque não existe morte. O senhor acredita nisso, doutor? Claro que eu acredito nisso. Então converse com a sua filha. Abra-se para esse momento, porque o senhor está tendo um momento ímpar de relacionamento com o mundo espiritual e a sua filha aí está. Então ele foi desenvolvendo e melhorando nesse aspecto. Até que um dia, depois de um tempo de tratamento, alguns anos, ele foi novamente chamado às pressas para atender esse paciente, que ele já estava na UTI, entubado, já com muitas complicações, sem condições de falar, e o doutor chegou do lado dele, olhou para ele, ele olhou para o doutor, aquele olhar queria dizer alguma coisa, e o doutor perguntou: eu sei que você não pode dizer, mas eu vou te perguntar. Responda calmamente com o seu olhar, ou com um gesto eu vou perceber. Você está vendo a sua filha? E ele concordou que sim. Tem mais alguém com você além da sua filha? Ele também concordou que sim. Então, não tenha medo. Fique em paz, confie e liberte-se. E depois de algumas horas, aquele senhor desencarnou. Então, são momentos de profundo respeito e profundo cuidado das dores que podem ser amenizadas. E essa doutora
Elizabeth Kubler-Ross, ela, depois desse livro sobre a morte, ela escreveu outro livro, A Morte ao Amanhecer, porque ela também teve uma experiência de quase morte e aquela vivência dela foi importantíssima na continuidade da sua tarefa junto aos pacientes. Porque os que passam pela experiência de quase morte, quase sempre eles ganham uma confiança muito forte, muito grande, e as suas dores, os seus sofrimentos cessam ou amenizam muito. E para encerrar, eu quero colocar aqui para vocês, do livro A Arte de Morrer, somente um trechinho, porque não vou ler tudo, que é um pouco extenso, de Dora Encontre, bem nesse sentido. A morte é uma travessia, e se há mãos que se estendem para receber quem passa para lá, podemos ser as mãos de cá que ajudam essa partida. Não falo de eutanásia ou abreviamento da vida. Falo de estar ao lado de quem morre e saber como fazer para tornar a morte mais leve, mais serena, mais bela e mais nobre. Quem se propõe a ajudar o outro a morrer deve estar com a morte límpida, com a mente límpida, tranquila, porque a ajuda é sobretudo mental. As palavras são poucas, bem postas, os silêncios prolongados e a mente age de forma a favorecer aquele que está se transferindo de residência. Os momentos que antecedem a morte, sejam semanas, dias ou horas, devem ser semeados de silêncio. O tumulto, a frivolidade, o falatório vazio ferem a solenidade da partida, atrapalham a meditação e a prece. Não é que a atmosfera deva ser pesada, depressiva e sombria. Ao contrário, sorrisos, suavidades, palavras amigas, harmoniosas, melodiosas, ambientes alegres precisariam ser, e não são, sobretudo na frieza do hospital, tecidos à volta de alguém que morre, mas dentro de uma seriedade respeitosa, porque onde a dor está presente e onde a vida está se transferindo para outra dimensão, é preciso paz. Isso não significa esfriar as emoções, calar a compaixão e renunciar ao vínculo de afetividade que se tenha com quem está de partida. Ao contrário, melhor ajuda quem mais ama, mas deve ser um amor forte, treinado no desapego, capaz de aceitar a vontade de Deus e a separação momentânea. Isso aí. Obrigado, pessoal. Tá. Muito bom, João. Ô, João, esse assunto de morte, funeral, é uma coisa que eu venho trabalhando comigo há muito tempo, né? Porque eu acho que a cultura brasileira em si, eu acho muito pobre como é tratado, como a sociedade brasileira, né? A cultura brasileira trata esse momento que é a única certeza da vida. Então, a partir do momento que você nasce, você sabe que vai morrer. A partir do momento que seu filho nasce, você sabe que ele vai morrer. E assim sucessivamente. E como o João falou lá no começo da aula, existem povos que trabalham isso de uma maneira muito mais fluida. E quando chega esse momento, a coisa acontece uma fluidez melhor. Como os mexicanos, que enfim, os caras fazem uma festa, o povo japonês e o Brasil, e eu vejo que o povo brasileiro em si, ele sofre, né? Sofre muito com essa chegada. E com o passar dos anos, isso está ficando até mais. Tá até meio que. Eu não sei se é a palavra vulgarizando, acho que nem cabe nisso, porque lá atrás, né, essa parte de funeral durava
um dia, 2 dias. Até tinha um cunho científico para explicar para cada doença, né? Enfim, acho que quem souber pode explicar melhor. Que a pessoa para de respirar, depois volta à vida. Aí a ciência avança e aí a gente tem certeza mesmo que a pessoa morreu, né? E aí se reduz ainda esse tempo de funeral. E com o advento da pandemia, praticamente o funeral dura 15 minutos, né? E aí esse tato em si, esse trabalho com luto vai minando, né? E o luto é uma coisa que tem que ser trabalhado, porque faz parte desse momento de perca, né? Exatamente. Acho que a Martinha também chamou. Vamos ouvir a Martinha, depois a gente vai comentando tudo junto, tá bom, Diego? Tranquilo. Assim, eu acho que, falando do Brasil, o que falta para as religiões, que faltam para as religiões, é ensinar a esperar a morte, né? Porque a gente espera um bebê nascer, existe todo um processo de pré-encontro, né? Que a gente prepara o quarto, prepara o berço, prepara o enxoval. É interessante, né? Então, a gente deveria se preparar para essa despedida, né? Que a gente sabe que ela vai ser fato a todos, só não sabemos quais serão os processos que nos desligarão do nosso corpo, alguns mais tranquilos, outros nem tanto, mas a morte, ela é um fato na existência a partir do momento que você está aqui na Terra, né? Aí, falando com relação à questão do velório, Diego, antigamente na França, eles enterravam muita gente e a hora que desenterravam, os caixões estavam todos arranhados. Aí o que eles fizeram? Eles punham uma pessoa de vigília ali onde eles enterravam, amarravam uma linha no dedo da pessoa e a linha ia até a parte de cima da terra, tinha um sininho, que se ela tivesse viva, era só tocar e aquela pessoa de vigília desenterrava a pessoa. Então, surgiu daí essa questão dos velórios, de velar os pacientes. Sim. No caso, hoje em dia, a gente tem bastante recurso para identificar uma... Ixi, Martinha. Fechou o Ligou o microfone. Martinha, fechou o microfone. Acho que bateu a mão. Continua desligado o microfone, Marta. O nome do negócio é catalepsia. Isso. Catalepsia. Catalepsia, França. Isso. O microfone estava desligado. Isso. Então, a gente tem recursos tecnológicos que a gente consegue ainda identificar frequência cardíaca, por menor que seja. Então, em termos de tecnologia, está muito bom isso. E eu, particularmente, eu trabalho muito próximo dessa questão da morte, eu percebo imensamente a agonia das pessoas, porque elas sabem que elas vão morrer naquele momento. Elas sabem que o processo está bem próximo. Então, elas têm a necessidade de se apoiar no profissional de saúde para, na última esperança, de confortar a sua família, de dar mais um pouco de tempo para ele. E a gente vê que muitos pacientes gravíssimos, eles têm uma melhora, que a gente fala que é a melhora da morte, o familiar ou aquela pessoa que tem a indisposição aparece, eles conseguem se perdoar e a morte acontece. Então, o morrer em si é uma coisa, parece que fácil, mas não é. Ela é toda envolvida de sentimentos que a gente não sabe explicar, porque a gente não lembra da última morte, mas é doloroso, tanto emocionalmente e para muitas pessoas fisicamente, né? E no meu caso, eu sempre procuro dar dignidade para a pessoa que está do meu lado e que eu sei que ela vai morrer ali. Aí eu ainda brinco no meu serviço. O paciente pediu água, dá água, porque o paciente vai morrer de sede, ele morre, dá água ao paciente. O paciente falou,
não me deixa morrer, você escreve que esse paciente vai morrer. Paciente, a gente brinca, né? Paciente está com o pezinho assim, abriu o pé 10 para as 2, morre. Pode ficar tranquilo. Então, dá dignidade para essas criaturas. Dá dignidade. Se ela falar, reza comigo, reza. Se ela não pedir, você reza também. E a sua postura tem que ser essa. Eu estou aqui do seu lado. Pode ir em paz, fica tranquilo, que é só uma transição. Exato. Desculpa, João, falei demais. Antes de... Não, eu acho que Não sei se o João contribuiu vai... bastante, é por aí Ô, mesmo. Landinho, eu acho que a Oi. França e o João quer falar antes. Não, pode falar, podem. Fala, França. Então, eu queria agradecer, aprendi muita coisa com o João, com o outro João, e com a Martinha. É isso aí, Martinha. Obrigado. A gente aprende com as pessoas que vivem, né, a experiência. Então, eu andei lendo umas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Eu ia até mostrar, mas eu emprestei para minha sobrinha, porque falar que vai morrer é um negócio meio tabu nas famílias, as famílias não falam. Sim. E eu já passei do prazo de validade, da agora para frente é lucro, né? A gente Está fazendo hora extra. É isso, já estou assim, já venceu. Mas aí é o seguinte, eu descobri que tem um joguinho, eu não sei, porque eu entrei um pouquinho depois que o João tinha começado, da Sociedade Brasileira de Gerontologia. Eles fizeram um baralho muito legal. E cada cartinha a partir dos desejos de experiências como a Martinha, que conhece os pacientes, né? Então, cada um tem um desejo. São várias cartinhas e é um jogo. Então, fica suave. E eu lembro que eu fiz com o meu companheiro, com o Jura aqui, e à medida que a gente ia tirando as cartinhas, a gente classifica as cartinhas como coisa muito importante, mais ou menos importante, sem importância nenhuma, né? Então, e algumas, no fim das contas, a gente estava rindo, né? Porque tinha uma cartinha, para nós foi muito engraçado, né? Que vinha lá assim, eu quero estar apresentável. Eu falei, meu Deus do céu, está indo embora, está apresentável. Nós rimos muito, né? Porque vai acabar mesmo, assim, está apresentável. Aí me lembrei, mamãe pedia para pintar o cabelo, ficar com o esmalte vermelho, era o que ela gostava, maquiar. Agora, cada um vai ter uns desejos. Tem a cartinha, eu quero um ambiente sereno, tem uma cartinha, quero todo mundo junto. As cartinhas são ótimas e é um jogo muito bom para a gente conversar de um assunto que às vezes é bem delicado nas famílias, né? Nós fizemos, eu coloquei os nossos comentários em cada cartinha, mandei para os meus filhos, os meninos adoraram a ideia, né? O desejo de cada um, e é diferente, cada um com seu cada um com sua expressão. É uma experiência boa. Eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso cantinho lá, o nome da cartinha, do baralho, é da Sociedade Brasileira de Gerontologia. Vale a pena, né? E eu estou lendo um livro, é outra coisa que eu ia compartilhar com vocês, do Hermínio, Educação para a Morte. Vocês conhecem, né? É muito interessante. Então, é bem dentro disso que o João trouxe para nós aí, Morrer, né, da Kübler-Ross, é muito interessante também. Eu adorei e eu dou os parabéns, né, a essa iniciativa de conversarmos sobre o que vai acontecer com todos nós. Né? Obrigada. Para eu, tio. Vai lá, João. Gente, essa moça linda aí, a França, viu? Ela é do Grupo Ló e ela ordena a reunião de fluidoterapia e de tratamento aos sábados às 18 horas. Vocês precisam conhecer. Online, muito bonito. Obrigado, França. O João Sérgio,
você deve ter Eu conhecido não o sei Flávio. tirar essa mãozinha aí, não. Pode tirar ela. Tá joia. Mas o Flávio Jeová é um psiquiatra, né? Ele faleceu há uns anos, eu gostava muito de ouvi-lo, mas ele falava muito dessa questão do luto, né? Ele falava, viu, Diego, o ciclo do luto dura 1 ano, né? E segundo ele, na psiquiatria, né, a pessoa tem que viver o Natal separado, o aniversário de casamento separado, o aniversário da pessoa, para que ela possa realmente, né, deixar isso se esvair. Né? Isso é interessante, que a gente tem essas reminiscências, né? Tem essas reminiscências, né? Mas é importante, sim, a gente sentir isso. E eu só quero dizer para vocês que eu já falei, o dia que eu morrer, eu quero festa. E eu vou fazer uma festa danada o dia que vocês morrerem, e provavelmente eu vou estar em festa para receber vocês, tomara. Eu ia falar rapidinho. Eu estava lembrando da palestra que o João, Xará falou aí, com relação do paciente com o médico, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário no hospital, e no primeiro dia que eu cheguei, eu dei de cara com 4 pacientes assim, numa sala, né? E quando eu olhei para uma das senhoras, eu vi que a filha dela estava sentada numa cadeira próxima a ela, e eu cuidava da paciente que estava ao lado dela. Mas quando eu olhei para a paciente, que era a mãe daquela moça, que eu olhei assim, ela estava morta. E a filha dela não percebeu. E a filha dessa senhora, que eu fui ajudar a cuidar dela, companhia para ela nesse hospital, ela tinha ido para o corredor, ela estava bem exausta. Aí eu chamei a moça no canto e disse, olha lá para sua mãe, a sua mãe não está mais respirando, ela está morta. Quando eu falei a palavra morta, ela ficou apavorada, sabe? Apavorada, chamou o médico e falou, meu pai, o que foi que eu fiz, né? Porque é um momento assim que ela já tinha se desligado daquele plano ali, ela não estava mais ali. Mas eu achei tão bacana, tão bonito, a maneira como o médico tratou aquela moça, sabe? As palavras confortadoras dele, o conforto que ele deu para ela. Né? E, ao mesmo tempo, eu procurava comunicar com alguém da família para vir, né? Para tomar as providências. Mas esse momento que essa moça aí falou... Né? Martinha. Essa moça chama Martinha. Essa mocinha linda. Isso é importante, é muito importante, viu, Martinha? Porque é um momento de despedida e a gente não sabe por quanto tempo, e é um momento que a pessoa tem que saber confortar, tem que saber estar preparado para aquele momento. Um outro momento também que me aconteceu recente, o nosso amigo aqui sabe, é que eu orava muito, muito, muito para mim mesma, né, para que eu pudesse estar preparada para a partida da minha mãe. Porque eu passava... Da nossa, viu? Não é só sua. É da nossa mãe. Então, assim, eu vi o momento dela partir, eu vi aquele processo da aproximação da morte dela. Eu ficava com ela 12 horas por dia. Então, assim, mas foi algo assim que eu fui me preparando para aquele momento para não sofrer. Eu pensava o seguinte, eu sempre penso o seguinte, se qualquer pessoa que esteja morrendo, independente de ser parente ou não, está para morrer, eu tenho que estar preparada para aquele momento da despedida, da separação, né? Porque você não pode estar... É como aquele médico estava dando aquele conforto para aquela moça. Eu dava conforto, o médico dava conforto para ela, e eu dava conforto para a moça, para a filha da senhora que eu fui lá para ajudar a cuidar. Então, assim, é um momento que a gente tem que sentir que chegou a hora. Então, você tem que estar tranquilo, você tem que estar consciente daquele momento. É isso que eu queria dizer. João Sérgio, se você quiser falar agora, porque aí nós temos o Landinho, a Udi, e acho que a Hélida ligou o áudio, mas eu não sei se ela quer falar ou não também. Pode deixar eles falarem, o Diego. Tranquilo, então. Vamos lá, Landinho. Não, eu só queria
parabenizar aí o João, né? Acho que é importante esse tema. A dona França foi muito... Todos que colocaram as suas opiniões, né, foi muito bem colocado. E com relação ao que você falou, Diego, do Brasil, eu acho que é o momento que cada um está vivendo. Aí a gente vai estudar no Espiritismo. Um momento de conhecimento, a gente não, tem que compreender o estado que cada um está vivenciando. Então, muitos não têm a compreensão. E que eu percebi aqui, nós estamos aqui num grupo não só espírita, né, João? A sua irmã está aí para nos mostrar isso, e esse envolvimento do tema e conhecimento. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão preparadas, mas a gente está preparado, né? Então, cada um dentro do seu conhecimento, da sua oportunidade de conhecimento. E não tem como a gente julgar. E colocar também, finalizando aí, o texto que você trouxe da Dora Encontre, de viver mesmo esse momento do respeito, da morte, né? Então, foi muito bem colocado isso. Eu tive para falar. Tem mais alguém, Diego? Antes de falar, eu queria que eu concordo com o João, viu? Quando isso minha tia aqui, ela pode falar que não é mentira. Quando eu morrer, eu quero que todo mundo não chore, porque eu não gosto de choro, e todo mundo vai para uma churrascaria e come e bebe bastante. E lembra dos momentos felizes. Pronto. Vai lá, Woody. Não exagera, né, pô? Eu falei festa, é música e tal. Não precisa para churrascaria, não, tadinho dos bichinhos. Então, uma cachaça. Boa. Woody. Ô, Woody, você tá com o áudio desligado, linda. Ok? Aí. Eu me propus a dar aula de moral cristã. E dentro dessa estrutura de trabalho, eu sempre quis fazer o melhor, o impossível do melhor. Eu sempre sangro na hora de ministrar as aulas, né? Eu estudo muito e é um trabalho muito sério. E aí eu tenho um relacionamento muito sério com as crianças e com o espírito que Deus colocou ali sob minha tutela. E tem 2 casos muito interessantes, rapidinho, né? Um foi o Diego. Diego, pequenininho, onde eu ia ali atrás, eu fui lá no Flax, devo ter ido montar a aula, organizar alguma coisa, ele era pequenininho mesmo. E lá é um sobrado, né? Então, ele encostou no parapeito, jogou o corpinho para frente, né? E eu olhei para cima, ele estava na janela, ele fazia, Woody, chacoalhava a moça. Woody. Então, aquilo me deu uma dor no peito, eu comecei a sentir um mal-estar, eu não podia gritar, era um momento muito curto, de decisão muito importante, que ele poderia cair da janela. Então, eu olhei para ele, passando mal, porque eu sou uma pessoa apaixonada e eu choro, essas coisas. Falei, ô, Diego, o que você está fazendo aí, bem? Ele falou assim, olhando você. Eu falei, Diego, sai daí. Por quê? Ele estava entrando naquela fase do porquê. Por quê? Eu falei, sai daí, Diego. Por quê? Porque você vai enroscar, você vai cair, vai morrer. Você vai desencarnar, Diego. Aí ele pegou e falou assim, não tem problema não, se eu desencarnar, eu reencarno de novo. Ele falou para mim. Eu falei, Diego, reencarnar não é tão fácil assim, bem. Você vai ter problema sério, porque você vai ter que usar fralda, você vai ter que usar chupeta, você vai ter que ficar no colo da tua mãe, ela vai ficar te balançando, as suas tias vão ficar te beijando. Ele foi tirando o corpinho do parapeito e foi se afastando, eu consegui subir os degrauzinhos, lá o João sabe onde é, subi os degrauzinhos, corri, catei, ele fechou o centro e vim embora, que eu parei de tremer de noite. Então, esse foi um caso que eu nunca me esqueci, porque quando a gente ministra aula de retorno à vida corporal no infantil, eu lembro dessa história e aí eu já entro com um instinto de sobrevivência, proteção e valorização da vida. Ele me mostrou esse outro lado. E outro departamento foi a Luísa. A Luísa, o maior sonho dela é ser mãe. Ela é muito, muito decidida, muito determinada. Ela é um espetáculo de menina. Aí eu falei, olha, gente, eu sempre falei para os meninos, eu quero que vocês aprendam na vida
porque eu vou retornar ao mundo espiritual antes de vocês. Aí, se eu voltar a reencarnar rapidinho, eu quero que vocês me instruam, me falem de Kardec, me falem de Jesus, me coloquem de novo no trilho para que eu possa retomar a minha trajetória, né? Aí eu cheguei na Luísa, e a Luísa sempre falou, quero ter 2 filhos, quero ter 2 filhos. Aí eu falei, Luísa, como você quer ter 2 filhos, e eu vou retornar primeiro que você, eu já quero ver se eu posso deixar meio organizado o meu reencarne com você. Ela falou, sinto muito, Udi, não vai dar, porque eu vou ter primeiro a minha bisa e depois o meu vovô Dãozinho, já está tudo certo. Você não entrou na lista, hein? Ela não falou nem na possibilidade de pensar nada, ela já cortou rente. Falei, nossa. Então, esses 2 contos, assim, né, tem muitas histórias com vida e morte no departamento infantil, né? E as crianças são hilárias, e elas não têm os tabus que a gente já está construindo, elas não têm ainda, elas são muito tranquilas nisso. E esses 2 fatos, são 2 fatos que eu não me esqueço. Foi o Diego prontinho, sem medo nenhum, totalmente ousado. Não tem problema não, eu volto de novo. E a Luísa, não, Udi, obrigada, não quero não, porque eu já quero minha bisa e o meu avô. Mas é isso. Obrigada, João, foi bom o teu trabalho, gostei. Ô, Érida, você quer falar? Bom, a Meire mandou aqui no chat aqui, concordo. Devemos nos preparar para auxiliar a passagem de qualquer pessoa que estiver ao nosso lado e para o nosso próprio desenlace. Muito boa a sua abordagem, João Sérgio, gostei bastante. Assim como gostei das falas de todos. Bora contigo, João. Parece, né? Parece, pelo que relatam, que não é só no Brasil, no Ocidente como um todo, né? As coisas são mais difíceis, são mais assim, menos naturais, né? Então, existem indicadores ou pessoas que estudam isso para dizer que ocidentalmente, né, se a gente for pensar, acho que o João comentou alguma coisa aí, você também, Diego, existem culturas, né, que trabalham melhor esse tema, né? A questão de falar das fases do luto, existem outros autores que falam também, mostrando que o tempo, a profundidade da dor e o tempo, ele é muito relativo em relação a cada pessoa, a sua forma de entender, de interpretar, de sentir. Mas, de uma forma geral, realmente, todas as épocas que exista uma reunião familiar, uma festa, um aniversário, o próprio aniversário da pessoa que faleceu, isso é rememorado, né? Isso pode ser a vida inteira, mas a aceitação já aconteceu, né? Já se lida harmonicamente com isso. As fases do luto, a que se reporta aqui, que eu reportei aqui, da doutora, é dentro dos momentos, né, de uma percepção de uma doença ou de uma morte que foi inesperada, ou mesmo dentro do processo que se conheceu a morte até chegar realmente à morte, né? Agora, mesmo passando por essas fases, depois, estando harmonizados com a situação, a gente vai relembrar sempre daqueles que partiram, né? Vamos sonhar com eles, aqueles que não seja um sonho só de lembrança, dentro do princípio do espiritismo de emancipação na hora do sono, vamos conviver com eles, eles vão estar conosco. Então, essa convivência, ela não vai nos deixar esquecer uns dos outros. Posso falar só mais uma coisinha? Por mim, pode falar tantas você quiser. O Diego que coordena aí. Mas dá tempo ainda, vai. Tá liberado, né, Diego? Voltando a falar de Luísa, né?
E a gente tem a Luísa e o Emanuel, eles eram bem pequenos quando o meu pai desencarnou. E a gente tinha preocupação, porque o meu irmão falou, vou levá-los para o funeral. E a gente ficou brigando com o meu irmão por conta que eram muito pequenos. Aí meu irmão levou e deixou bem livre para eles entrarem ou não na sala, né? E a Luísa, como sempre, muito atirada, ela acabou entrando, foi, olhou, depois o Emanuel foi. Aí ela olhou e falou, nossa, parece que está dormindo. É só isso? E aí a gente cria uma situação tão grande, né? Embute o medo na criança e ela já cresce com toda aquela história e não se prepara para um evento deste, né? E eu tenho um amigo que ele fala que a mãe dele era dessa opinião. Enquanto ele era muito pequeno, ela não levava. Quando ele teve idade para compreensão, ela começou a levá-lo para velório. Aí ele ficou maior, os amigos dele, os parentes começaram a morrer, ele ia com as pernas dele. Aí ele falou que um dia ele vai e ele fica. E é bem isso. É um lugar que a gente vai a partir da mão dos outros, depois aprende aí sozinho, um dia a gente vai, a gente fica. E a cultura do velório, como o Diego estava falando, né, a gente é a cultura, e a gente viu aqui em algumas partes do texto, a cultura às vezes também não é facilitadora, né? Ela traz assim uma repugnância, um medo mesmo, né? E quando vocês estão trazendo crianças na conversa aí, a Woody trouxe da moral cristã, vocês estão falando aí dessas participações, e você vê, às vezes as coisas podem ser naturais. Tem uma historinha contada por um desses doutores aí, que uma mãe comprou um peixinho para o filho. Desculpa aí, Landinho e Meire, que eu já contei isso no outro dia lá no estudo nosso, né? Mas acho que vale a pena aqui para a gente só ilustrar. Então, a mãe comprou um peixinho para o filho, colocou no aquáriozinho. Esses peixinhos, o aquário não é nem tão adequado assim. E vocês sabem que quando o aquário, isso aí em qualquer lugar, né? O ambiente não está propício, o peixinho não dura muito tempo mesmo. Então, a mãe colocou o peixinho e o menino, ela comprou para o menino, para o filho, e colocou o peixinho no aquário. Todo dia de manhã, ele, antes de tomar o café para ir para a escola, ele passava, dizia bom dia para o peixinho, ia tomar o café dele, depois ele tomava o lanche e ia para a escola. Voltava, via o peixinho, fazia a vida dele. No dia seguinte, a mesma coisa. E não durou muito tempo, o peixinho morreu, desencarnou, né? A mãe, enquanto o menino foi para a escola, ela correu, comprou outro peixinho, igual, e colocou no aquário. Aí o menino levantou de novo no dia, aparentemente não percebeu, cumprimentou o peixinho, fez o ritual dele de café, foi para a escola, voltou, o peixinho novamente desencarnou. Aí a mãe foi e comprou outro peixinho. Isso lá pela um número de vezes, quando ela voltou a comprar o peixinho, não tinha mais o peixinho igual. Ela falou, e agora, o que eu faço? Procurou em outros locais, também não achou a mesma cor de peixinho. Então ela resolveu comprar um peixinho de cor diferente. E colocou o peixinho no aquário. O menino chegou, falou bom dia para o peixinho, sentou, ela deu uma aliviada, né? Aí, logo depois do café, ela disse, ô mãe, não tinha do vermelhinho dessa vez? Então, quer dizer, o tempo todo ele estava percebendo que o peixinho já tinha ido embora e era outro peixinho. E a mãe tentando velar a situação com aquela criança, né? De falar, talvez, de algo natural, que desde a infância já pode ser colocado como natural. Não como desprezo, não como frieza, não como desrespeito à vida, mesmo porque existe uma lei de conservação, mas como informações daquilo que fazem parte da nossa vida e que nós vamos lidar ao longo da nossa vida. Ô, João, você está me lembrando aquela história, né, do filho que chegou para o pai, ô pai, de onde eu vim? Como é que de onde eu vim? Aí o pai, todo sem graça, você veio da Ceilândia? Não, pai, de qual cidade que eu vim? Mas, Martim, eu achei curioso isso que você falou da França, né, da catalepsia, né? E provavelmente naquela época ainda não era conhecida a doença, né? E nós tivemos no Brasil um caso famoso, né, daquele ator antigo, né? Não sei, a gente deve lembrar dele, do Sérgio Cardoso, né? Isso foi na década, sei lá, de 70, 80. Meu primeiro amor.
Ele foi enterrado e o pessoal não sabia que ele tinha catalepsia. Naquela época, a comunicação dela tão eficiente quanto hoje. Aí, quando o médico dele chegou de viagem da Europa, 3 dias depois, foi desenterrar e realmente ele estava lá. Ele tinha virado dentro do caixão, morreu naturalmente asfixia, né? Nós tivemos um caso no hospital do enfermeira, né? O médico não estava presente e ela contou o estado do paciente para o médico. O médico só falou entuba. Entubou, né? Tampou o nariz, a boca, tampou tudo. Quando foi de manhã que elas foram ver, estava a marca, a cama dele estava no canto da parede, estava a unha dele estava marca na parede. Ele morreu sufocado, porque teve talvez esse momento de catalepsia aí, e eles achavam que tinha morrido. O médico não estava presente, só por telefone falou para o enfermeiro, entuba, achando que estava morto e, na verdade, ele estava vivo. Mas entubar, então, era para pôr no tubo, né? Já no tubo. Não era tubo, não. Para botar os algodão, que tampar tudo e tal, né? Ah, tá. Entubar era no sentido de... E de manhã, quando foram ver, a marca da mão dele estava na parede, que morreu sufocado. Mas eu acho, foi a Marta que comentou, né? Que hoje é praticamente impossível se cometer um engano desse tipo, né? Em outras épocas, onde não se tinha condição, nem se conhecia mesmo a situação. Praticamente hoje deve ser impossível acontecer, né? Hoje em dia a gente tem instrumentos, né? Tem outros testes. Aparelhagem, né? E só uma correção, essa parte de preparar o defunto, a gente chama de tamponamento. A gente está se encaminhando para o final da aula. Porque eu não sou aula. enfermeira, gente, eu sou só voluntária, né? Eu faço trabalho voluntário. Entubar para a gente é quando você vai para o UTI, né? Você coloca, né? Só faço um trabalho voluntário, só vou ajudar. Então, assim, esses termos aí médicos, eu não sei. Não. Você delicadamente virou para a filha lá e falou: ela está morta. Pronto. Mas assim que eu entrei no quarto, eu olhei para a mulher, estava da cor de cera. Ela não respirava. Bom, a gente está caminhando para o final da aula, e aí eu vou deixar a Vivi, nossa Vivi Doris, fazer o comentário dela, e se alguém quiser mais fazer, na sequência, para a gente poder estar encerrando. Show, Vivi? Olá. Eu ia colocar algumas coisas assim, que a Martinha já bem colocou a respeito, devido à nossa profissão e o contato direto, assim, dessas situações do desencarne. E eu só gostaria de contar uma historinha que no começo da minha profissão, eu muito novinha no hospital, e aí tinha que fazer um tamponamento, que é preparar o corpo, né, para poder ser velado, tudo, vesti-lo. E já fazia algum tempinho, né, que o senhor já tinha desencarnado. E quando nós fomos vestir, ele estava totalmente rígido, duro, assim, muito, muito duro mesmo, e a família fazia questão que colocasse a prótese nele, tudo, né? E ele, né, muito já enrijecido. E uma amiga minha, uma senhorinha que já tinha anos de profissão, ela falou: Vi, neste momento, mais do que nunca, a gente precisa continuar conversando com ele como se ele estivesse aqui. Porque a gente vai conversar com ele, pedir licença para se preparar o corpo, explicando a necessidade, explicando o motivo, e você vai ver o que vai acontecer. Quando a gente começou a conversar com ele, falou: olha, senhor, a gente precisa preparar o corpo, o senhor já não faz mais parte desse mundo terrestre, mas o seu corpo precisa ser velado, a gente precisa vesti-lo, e dê licença, né? Por favor, nos dê licença, nos ajude. E isso, assim, gente, é uma coisa assim que até hoje eu converso com os outros colegas que estão começando também na área. Simplesmente o corpo amoleceu assim, ficou mais tranquilo da gente vesti-lo.
conseguimos colocar, explicamos que a família fazia questão dele colocar prótese para ficar bonita, e aí ele, assim, ele simplesmente ajudou a gente a vesti-lo, a colocar prótese. Então, são experiências que, assim, eu conto, eu aprendi com essa minha amiga, e eu repasso, e eu continuo mantendo todo esse respeito na hora de preparar o corpo, porque a gente não sabe exatamente, mas muitos ali ainda continuam ali do lado, né, vivenciando tudo aquilo, a gente não tem certeza de como está do outro lado, mas essa conversa, esse respeito, né, de falar da vida após a morte, de falar que tem amigos ali do outro lado que estão orientando, que estão ali para auxiliá-los, para ele, né, sentir que são amigos ali, que vão estar auxiliando, né, a eles, é muito, muito importante. Muito mesmo. É isso. João? Concordo, é isso aí mesmo. Acho que... Eu estou falando assim, que eu não quero essa... A Vivi falou, eu acho bem importante, sim, porque, bom, eu não tenho esse conhecimento que vocês têm com relação a reencarnar e tudo, mas eu acredito que o outro plano, embora um tanto desconhecido para mim, então, eu acredito que os dois lá trabalham juntos. Eles têm uma sintonia. Sim. Vivi, eu vou morrer em São Paulo, que se você for me preparar, até levanta a mãozinha na hora que você trocar a coisa. Pô, Vivi, você tem que contar isso daí se acontecer, hein? Oi, João. Qual, João? Tu, uai. Eu? Então, não, isso tudo contribui muito, né? Enriquece muito o entendimento e também o conteúdo. Nada mais, eu acho, enriquecedor do que a experiência que a gente passa, que possa perceber, vivenciar uma situação como essa, que realmente constata-se, né, aquilo que a teoria nos mostra. Então, vamos encerrando a aula de hoje. João, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço, Diego, a todos vocês. Foi fantástica a aula, um tema que não é de agrado de todo mundo, porém é um tema que tem que ser muito debatido, porque não pode ser tabu isso tem que ser tratado da maneira mais leve também possível, né? Agradeço a presença de todos. E eu queria pedir para a Martinha fazer a prece final. Pode fazer, Martinha? Posso sim. Vamos lá. Que possamos agradecer ao Senhor da vida e ao Senhor da vida após a nossa estadia aqui no planeta Terra. E possamos ser merecedores das contribuições, do aprendizado, para fortalecer a nossa alma, e que possamos, com isso, proporcionar a outras pessoas entendimento, clareza de um evento que é tão natural, que é a morte. Que seja sempre feita a vontade de Deus em nossas vidas, que assim seja. Muito bem, Xará. Muito bom, João Sérgio. Amei. Obrigado, viu, gente? Valeu, João. Até a próxima.